As crianças nascem no pecado? Muitos grupos religiosos ensinam que o pecado é herdado e que, portanto, as crianças nascem em pecado. Esta doutrina forma a base para a prática do batismo das crianças e para o conceito da Imaculada Conceição de Maria. A Bíblia ensina que o pecado não é hereditário. O pecado é uma violação da lei de Deus, como em 1 João 3,4. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. O pecado é cometido, não é herdado. Ezequiel simplesmente diz que o filho não levará a iniquidade do pai, em Ezequiel 18:20. Um homem tem que dar conta a Deus de suas próprias ações e não daquelas feitas por qualquer de seus ancestrais, como diz em Romanos 2:6. O qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, 14:12, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, e 2 Coríntios 5:10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. A Bíblia ensina que as crianças são sem pecado, e que para entrar no reino de Cristo, temos que nos tornar como uma criancinha. Mateus 18, do 1 ao 4, 19, do 13 ao 15. Paulo falou de um tempo quando ele estava vivo, antes que o pecado entrasse em sua vida, como em Romanos 7, 9. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Moisés falou de crianças que não conheceram nem o bem nem o mal, como em Deuteronômio 1:39. E vossos meninos, de quem dissestes, por presa serão, e vossos filhos, que hoje não conhecem nem o bem nem o mal, eles ali entrarão, e a eles a darei, e eles a possuirão. Cristo nasceu de uma mulher e se tornou como seus irmãos em tudo. Entretanto, ele não foi maculado pela culpa do pecado. Se o pecado fosse hereditário, Jesus teria nascido um pecador. Veja em Hebreus 2, do 14 ao 18. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão, porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. E do capítulo 4 e versículo 15 também. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Quando uma criança cresce, chega o tempo em que ela é atraída por seus próprios desejos, é tentada e peca, como em Tiago 1, do 14 ao 15. Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Nesse tempo, ela é culpada de pecados diante de Deus e necessita da salvação. Antes disto, as crianças são puras, sem pecado e seguras aos olhos de Deus. As doutrinas que vêm desta ideia não são bíblicas. As crianças nunca foram batizadas no Novo Testamento. Somente aquelas que pudessem crer e se arrepender eram pessoas preparadas para o batismo, como diz em Atos 2:38. Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja também o capítulo 8, versículo 12. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Veja também o capítulo 18, versículo 8. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. A doutrina da Imaculada Conceição de Maria, que diz que, por milagre, ela nasceu sem a culpa do pecado de Adão,
foi inventada para escapar da consequência que Jesus nasceu culpado de pecado. Mas as Escrituras em lugar nenhum ensinam que o nascimento de Maria fosse de algum modo fora do comum. Jesus nasceu sem pecado, porque todos os homens nascem sem pecado. As crianças pequenas estão em segurança, elas não têm pecado.